Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deal Expert. Eu sou David Ledson e hoje eu estou aqui mais uma vez no 18º episódio. Não deixa eu errar, Cris. Não, 18º. Mas quando você fala mais uma vez, você não tá de saco cheio, não, né? Não. É na expectativa da gente chegar no 100º. Ah, meu Deus do céu! Contagem regressiva para o episódio número 100. Que a gente vai chegar logo. Tem muitos convidados aí sendo pedidos. A gente tá com uma lista legal. E mais do que isso, o público tá gostando. E deixe seu feedback aí pra gente. E a gente tem um encontro quinzenal, onde a gente bate um papo com diversos empreendedores, founders, advisors, conselheiros, onde a gente fala sobre gestão, governança e todo o processo que rege o papel dessa pessoa dentro das organizações. E antes da gente apresentar aqui o nosso convidado, eu gostaria de contar que esse episódio também está sendo patrocinado pela Minimal Club, que agora também tem camisa polo, tá? E o nosso convidado também está usando a Minimal. E a Cris também está usando a Moon. Não, a Minimal. Não, hoje é Minimal. Mas eu tenho a Moon. Tem a Moon também. E vocês têm um desconto de 15% na Minimal Club, no QR Code que aparecerá aí no streaming ao qual você está assistindo, e 10% na Moon. Aproveita a oportunidade. E passando agora a bola para a Cris, para apresentar o nosso convidado... Cris. É isso. Gente, hoje nós temos aqui o Cristiano Freitas, o nosso Cris. O Cris é contador de startups e scale-ups, especialista em finanças, tributação, contabilidade de negócios digitais, mentor de investidores, empreendedores e um grande amigo aqui do Investidores.vc. Então, o Cris ele trabalha há mais de 12 anos, é empreendedor há mais de 12 anos, é especialista em direito tributário, sócio e fundador da Cirrus. É isso aí. Cirrus Contabilidade, Cirrus Academy. É responsável pela modelagem tributária e contábil das startups premiadas no mercado, scale-ups e unicórnios. E atua como mentor e palestrante aqui do nosso Investidores.vc. Cris, muito bem-vindo. Obrigada aqui por você ter aceito o nosso convite. E agora o palco é seu. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar de frente com duas feras aqui que eu admiro e respeito. O David mais ou menos, né? Já são muitos anos. São muitos anos que conheço a figura, mas, cara, vai ser muito legal conversar, falar sobre essa jornada, aprendizados. E é sempre um papo bom, né? Prometo ficar dentro do tema, hein? Então, Cris, vamos começar. Começa, por favor, fala um pouquinho, então, dessa sua jornada pessoal. Legal. Vou dar uma encurtada aqui. A minha origem, eu sempre fui uma criança muito inquieta, eu sempre conto isso desde pequeno. Eu nasci num ambiente de escassez e nada melhor do que um ambiente de escassez de te movimentar para a busca de oportunidade. E ali eu via nos meus pais aquele exemplo do trabalho, né, duro para conquistar, manter a casa, etc. E eu me inquietei muito cedo em trabalhar. Então, com 12 anos, eu aprontava uma coisa ou outra, comprava e vendia algo para alguém e comecei a minha jornada profissional com 14 para 15 anos, bem cedo. E por incrível que pareça, naquela época, a tecnologia, esse mercado era bem diferente do que é hoje, né? Quem é das antigas sabe o desafio que era ter um equipamento desse em casa, uma internet de qualidade, aquela coisa toda. E eu estudava muito sobre o que tinha na minha casa. Minhas irmãs faziam cursos e deixavam as coisas ali jogadas. E eu tinha uma única função, Cris. A minha mãe dava um único recado. Quando eu voltar, espero que tudo aqui esteja em ordem e limpo, né? Então, quando eu voltava ali da escola, organizava a casa para deixar tudo em ordem, né? Porque a minha mãe, ela tinha apenas um olhar de direcionamento e ali era suficiente. E eu estudava muito, lia. E aí nessa eu li materiais de contabilidade,
de finanças, né? Ali com 13, 14 anos. Falei, nerd é foda, né? Já vem de lá. E aí eu entendi aquilo, eu achei engraçado. Falei, pô, o que é essa empresa? Então, muito novo, lia isso. E aí eu lembro que o meu start, eu pedi um videogame ali pro meu pai. Ele falou, calma que eu vou te dar algo diferente, e me matriculou numa escola, tipo Microlins, dessas aqui de profissionalizante. Eu falei, entendi, acho que é eu que vou ter que correr por mim mesmo, né? E eu comecei a ter contato com finanças, esse mundo, estudando isso ainda ali adolescente, e com o mundo de tecnologia. Porque ali fazia... Muitos não sabem que vai ouvir datilografia, né? Curso, antigamente era curso de informática, Quantos toques você dava por minuto? Porra, desde aí testar a memória agora é foda. Tô sem ômega 3 em casa, né? E ali eu falei, pô, que mundo mágico. Porque pra mim, não entendia, tive acesso a ambientes e pessoas que me ajudaram. Fiquei ali... estudando, aí com 15 anos eles me convidaram para ser monitor. Então eles precisavam de alguém para corrigir os exercícios, provas e tal. E eu falei, comecei. E dali eu não parei. Então eu entrei nesse mundo, meu primeiro função trabalhando era monitor numa escola profissionalizante. E ali eu comecei a ter acesso a pessoas e ambientes que foram me moldando para o que foi. E ali eu fui descobrir o que era uma escola técnica, que era um caminho possível além da escola particular. Dentro dessa escola eu tive uma grande mentora, que inclusive às vezes eu escrevo e agradeço para ela por essa estrutura. E aí fui vendo o ambiente de o que era estudar, né? A oportunidade de uma universidade, aí estudei na PUC. E aí na PUC meu mundo se abriu, porque eu estudei contabilidade durante muito tempo, só lidava com auditor. E aí quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, cara, o mundo para você é auditoria ou controller. E aí, meu racional, eu falei, qual que dá mais dinheiro e qual que é o acesso mais rápido? Fui auditor durante um tempo, só que ali sempre me inquietei, porque eu sempre tive comigo a vontade de empreender. E aí, no meu segundo para terceiro ano, acho que segundo ano da faculdade, eu saí de uma Big Four, né, que eu trabalhei na KPMG, e resolvi montar o primeiro escritório que não era a Cirrus. Isso era lá para 2008, 2009. Ali aprendi tudo... O que é ter um negócio, que a gente entende na prática que é muito diferente do que a gente imagina. Eu tive o privilégio de começar essa vida em Campinas, próximo à Unicamp. E a Unicamp é um berço de inovação, claro, e etc. E ali eu tive o contato com os empreendedores, que era uma empresa chamada na época Empreendemia, que é hoje um dos fundadores, trabalha na Nuvem Shopping, Luiz, amigo até hoje. E eu falei, putz, isso aqui é algo que me agrada, porque eu sempre gostei de tecnologia, mas nunca pude ir para esse ramo, né, na minha carreira. E aí eu juntei esses dois mundos, eu falei assim, vou criar então um negócio, que é a Cirrus, que é uma empresa de contabilidade, focada nesse mundo de tech, que é onde eu tive o primeiro contato com contratos de investimento, investidor anjo, o mercado se abrindo, o governo olhando para isso. E aí, passado alguns anos, em 2013, eu falo que eu reiniciei toda essa trajetória, saí de um escritório tradicional e montei a Cirrus, que é o negócio que eu tenho hoje, que estou numa cadeira ali de executivo, né, tocando algumas iniciativas, e não me arrependo nem um pouco, né? A jornada foi maluca, assim, de decisões, e quando eu falo que eu acompanhei dos 27, hoje a gente tem 27 unicórnios. Mais ou menos. Tá agora você devolveu a pergunta difícil. Hoje, vamos considerar que a 27, lá pela Cirrus, a gente atendeu, teve o privilégio de acompanhar 7 ou 8 deles. Puxa. Então, tudo que era, né, gestão, escala, e uma dessas empresas eu conheci o David aí na jornada também. Cara, tudo que era um mundo diferente que eu desejava ter, conhecer e vivenciei, foi o que eu participei nessa jornada. Então, hoje na Cirrus a gente tem se movimentado na construção de produtos e um ecossistema, olhando para essa oportunidade como um todo. E foi nela que eu aprendi, de fato, estar numa cadeira de gestão, né? Então, hoje eu estou com um time em torno de 85 pessoas. Nossa! E numa gestão remota, que causa já alguns desafios também. E eu fui crescendo um escritório, né, por nicho. Hoje a gente está entre 0,5% de todos os escritórios no Brasil tem o tamanho que a gente tem, só que eu fiz isso com uma tese de crescer num nicho específico. Então, foi algo que eu gosto, né? Troco muito, é um desafio que eu levo para a vida e me divirto junto. Para fins de esclarecimento para o nosso público, no mundo atualmente são 1.200
1.200 unicórnios, sendo 45 na América Latina e 24 no Brasil. Um terço. Um terço dos Gente, unicórnios é muita coisa, hein? foi atendido pela Cirrus, pelo Cristiano especificamente. E esse é um aprendizado muito único, né, Cris? Você contou as diversas transições da sua vida, da sua carreira e o empreendedorismo, e as coisas foram acontecendo. Onde que foi o turning point que você se viu empreendendo e principalmente no meio de startup, empresas de base tecnológica? Cara, acho que o primeiro foi... Hoje fala muito de ambiente, né? De estar com a pessoa, ser a média das 5 pessoas. Só que eu sempre falo que eu vivi isso na prática, cara. Porque quando eu falo de um ambiente de escassez, pô, a minha família, né, como um todo, eu era daquele que esperava para trocar o tênis todo dezembro no 13º, que era quando era possível fazer. E na hora que eu fui acessando os ambientes, e, por exemplo, a universidade foi... O primeiro passo era... acho que eu fui o primeiro... Não estou tentando... Acho que eu fui o primeiro da família que acessou a universidade, ou o segundo. E aí eu me coloquei numa situação de desconforto, totalmente de uma realidade de amigos e pessoas que eu convivia. E aí na hora que você acessa esses ambientes, cara, ou você senta, chora e reclama, ou você olha para o que as pessoas fizeram para estar lá num conforto melhor do que o seu. E quando eu entendi esse jogo, que era o jogo do empreendedorismo, que faria com que de fato eu pudesse alcançar objetivos, porque eu olhava, por exemplo, para minha mãe, para meu pai, para minha família, pô, sempre trabalharam para alguém e não conseguiram atingir. E aí quando eu olhava para quem tinha sucesso, e sempre tem aquele amigo, conhecido da família, com o carrão do ano e tal, eu chegava nesse cara que era alguém que empreendia. Claro. Ou ele tinha uma cadeira de executivo numa grande companhia, que era o que todo mundo almejava. E aí, quando caiu essa ficha, cara, eu falei, é isso que eu quero. E eu estava na KPMG na época, que foi a primeira decisão. Tinha acabado de passar por um processo de auditoria, trabalhando 16, 18 horas durante 45 dias para a entrega de um projeto. Nossa. E a gente tinha entregue o projeto e o meu amigo, eu lembro que ele mandou uma SMS, não era nem WhatsApp, ele falou assim, cara, você já pensou em empreender? Eu falei, claro que já. Eu participava daqueles jogos do Sebrae, nem sei se tem ainda hoje, né? De simulações. Na minha cabeça, eu tô pronto, cara. Né? Você preencheu o plano de negócio de 48 páginas. 48 páginas. Eu falei, já tá claro na minha cabeça o que é para ser. E ele falou, então tá, a gente tem oportunidade de assumir um escritório tradicional. Na minha cabeça, eu já imaginei isso era 2009, mais ou menos, né? E aí eu via os escritórios, assim, eu falei assim, com a PMG, eu falei, pô, vai ser igualzinho, pô, né? Quero fazer isso. E eu lembro que eu fui dormir, né? Entre aspas aqui, para quem só tá ouvindo, e eu fiquei matutando se aquilo era uma decisão, se valeria a pena, porque eu tinha passado em 4 processos seletivos. Então, tudo que os meus colegas de faculdade almejavam de carreira, eu tinha escolhido em qual dessas auditorias eu queria ir. E aí eu dormi pensando, porra, será que eu vou abrir mão disso, né? E foi uma noite não dormida, que aí foi a minha primeira decisão. Eu falei assim, cara, aqui eu quero construir por mim, eu posso ir para uma carreira e faz sentido, mas empreender acho que era uma coisa que sempre esteve dentro de mim, porque eu sabia que era por ali que eu viabilizaria sonhos e conquistas e tal. Então foi o primeiro na vida. E aí foi onde eu descobri que, porra, passei 1 ano e meio na Pindaíba e todo dia à noite eu repensava se eu deveria voltar para a função que eu tinha. Claro. Dói o bolso, né? Dói o bolso. Você sabe que quando eu era pequena, eu via meu pai trabalhava muito, meu pai tinha 3 empregos e tudo, né? E aí eu me lembro perfeitamente do dia que eu perguntei para ele, falei assim, pai, quando é que você vai ficar rico? Ele era funcionário público. Na minha cabeça era o seguinte, você trabalhava, um dia você ia ficar rico. Não é assim. É isso. E foi muito isso, Cris. Aí, quando eu fiz esse primeiro movimento, eu tinha um escritório, cresci, e aí eu vi o mundo de tecnologia expandindo. 2012 para 2013 começou a surgir esses unicórnios. E aí, aquele fogo de empreender, ele falou assim, cara, a experiência de consumo está mudando. Na época começou a sair as primeiras marcas se posicionando em nicho. Uhum. Né? Surgiam sites que vendiam produtos exclusivos, seja para homem, para mulher, para perfil de produto. E aí foi o segundo ponto. Eu falei assim, cara, isso aí vai explodir.
E aí eu quero navegar nesse mundo. E eu lembro que na época o escritório faturava, acho que 60 mil na época, tinha um bom salário ali. E aí eu resetei de novo, falou 2013, eu pivotei a carreira novamente e montei a Cirrus, que era para ir para o mundo de tecnologia, e foi 2 anos caótico de novo. Porque, imagine algumas quebras de crença que eu tive, né? Então, contabilidade, como que você contratava um contador antes? Putz, era alguém que era de confiança, que já tinha trabalhado com alguém, e eu focando só no nicho de tecnologia, achei que era muito mais fácil, ninguém queria virar meu cliente na Unicamp, e tudo aquilo, só as novas empresas vindo, até que eu uni um pouco como empreendedor, e hoje eu me enxergo muito mais como empreendedor do que como contador, então a contabilidade foi o meio que eu empreendi, e na época eu vi, cara, como que eu tiro a autoridade dessa relação individual e trago isso para o meio do digital para entrega, sabe? E na época a Rock Content de BH estava trazendo um contexto de marketing de conteúdo, e eu olhei para aquilo e eu falei, putz, é aí que eu vou fazer. Porque eu comecei a promover, de certa forma, a partir de conteúdo, autoridade, e a gente começou a vender contabilidade para pessoas que eu nunca vi, né? Hoje tem clientes que a gente nunca teve relacionamento, e aí foram fazendo alguns erros e acertos no meio do caminho. Mas foi engraçado que eu aceitei, né? Eu me conectei com o Diego na época, ele me passou um e-mail, ele falou, uai, só vem aqui trocar uma ideia. Aí eu lembro e falei, vou. E eu sou de Campinas, São Paulo, e ele mandou o endereço. Daí eu vi na época, era alguma coisa, não sei se era Savassi, BH. Aí eu falei, opa, acho que eu marquei em outro estado. Aí eu falei, mas tá aí. Eu fui pra rodoviária, naquele dia à noite, peguei um ônibus, desci lá, e no horário eu tava lá com o cara, e aí eu desenhei o primeiro plano de marketing do que seria a base pra gente construir e crescer a Cirrus. Isso é muito interessante, né? Quando a gente se conheceu, eu estava na Simba, em BH, e uma das primeiras perguntas que a gente fazia no início era, como a gente tem uma contabilidade de Campinas? Qual que é o diferencial competitivo dessa contabilidade? E de fato era essa proximidade, esse entendimento do negócio, essa velocidade de resposta, e isso acabou sendo um diferencial competitivo de vocês, em detrimento das outras contabilidades. O que mais tinha, o que mais tem em Belo Horizonte são contabilidades. Sim. Por que não a gente utilizou uma do lado de casa e foi atuar com a Cirrus? O que você atribui, Cris, esse diferencial competitivo que a Cirrus teve ao longo dos anos? Cara, hoje eu entendo, né? Olhando que era o crescimento e o desenvolvimento da Cirrus em cima do cliente, né? Um processo de Customer Development, né? Vamos falar... Hoje as palavras estão bonitas, né? Exato. Mas, cara, da onde saiu a ideia do tech, né? Quando eu me movimentei nesse mundo, eu brincava de cliente oculto. Então, eu participava de rodas com empreendedores, como se eu fosse empreendedor de tecnologia, para conversar sobre dores. Tipo, como é finanças para você? E os caras iam me falando. Aí o seu contador, o que não funciona? Putz, comunicação, jargão e etc. Então, quando eu entendi o que era necessário, a jornada de investimento ela é muito peculiar por uma empresa de tecnologia em comparação com um negócio tradicional. Que contabilidade não é uma língua que se atualiza, eu desenhei pontos de atendimento, processos e tudo mais para esses caras. E um das minhas principais gatilhos de venda era falar que eu não trocava documento físico. Esse era o meu maior ponto de venda. O cara falava, como que você trabalha hoje? Cara, digital, e hoje a gente faz toda essa troca de informações e relatórios, etc., pelo Google Drive. Daí a gente ganhava o cara na hora. Eu falei, não, então tá tudo bem. Então é isso que a gente quer, porque aquele público tinha um perfil de consumo, ele queria uma experiência de uma jornada, né, dele ali como cliente com contabilidade diferente do que o mercado oferecia. O que a gente fez foi antecipar isso. E até que os escritórios, a gente está falando de 2013, eles avançaram para esse estilo de trabalho 2, 3, 4 anos depois, quando a gente estava ali em 2017. Só que isso já era algo que a gente tinha desde sempre. Olha que interessante, Cris. Nessa época, Google Drive, que hoje é o que todas as empresas praticamente usam, startups, empresas de tecnologia, era um diferencial competitivo. E eu lembro de ter essa percepção. Eu tinha as pastas todas organizadas ali por departamento, que era fiscal, contábil, departamento pessoal, quais os documentos, o histórico mês a mês. E eu falei, peraí, não tem um arquivo físico
Não tem um lugar que eu vou buscar um arquivo morto, né? Tinha até esse conceito. Aonde que é o arquivo morto aqui? Você tinha que guardar o troço vivo dentro do arquivo morto Dentro- durante um tempão, né? E o escritório mais tecnológico era o que tinha a melhor impressora. Tá ligado? Nossa, isso mesmo. E esse era o escritório disruptivo. E esse foi um diferencial. E tem 2 pontos que me chamaram muita atenção nessa época, porque eu vim de empresas tradicionais, grandes corporações, fiz processo de IPO, e nessa época não se tinha esse nível de tecnologia, mesmo sendo o Google Drive, e também de suporte e atendimento, que é o atendimento rápido na hora da resolução. Isso. Da onde veio? Da onde você tirou isso, esse tipo de atendimento personalizado com tecnologia? Como é que a Cirrus, o Cristiano, olhou e falou, isso vai ser o meu diferencial competitivo? Cara, falar isso hoje fica fácil. Na época... Cara, eu acho que quando eu montei o escritório, o primeiro escritório para mim, que era a Cirrus, não era a Cirrus, era o outro escritório, eu tinha clientes de vários mercados. Eu atendia indústria, entendia varejo, entendia consultoria, serviço e tecnologia. E para mim a pior experiência era a cada momento do dia eu ter que virar a minha chave para poder me adaptar ao cliente. Porque quando eu falava com um cara de comércio, o que importa para ele? Volume, estoque, margem e etc. Quando eu falava para um cara de consultoria, estratégia, desdobramento, visão, mercado. E aí quando eu falava com o cara de indústria, era custeio e etc. Eu falei, vou ficar maluco, né? E aí foi a observação, David, literalmente da experiência do que eu consumia que eu gostava. E aí quando eu percebi, eu falei assim, putz, eu me sinto bem quando eu estou consumindo algo que é mais direcionado para mim. E aí, na hora que eu saquei isso, eu comecei a olhar para o mercado para quais seriam as atuações possíveis dentro de nicho que eu conseguiria criar isso. E em 2010, eu fiz um curso de metodologia ágil. Que doideira, né? Eu falei... porque eu sempre tive esse pé em tech, sacou? A minha decisão na universidade... ou era tecnologia ou era contabilidade. Por que eu fui para contabilidade? Porque eu trabalhava com contabilidade desde 2015. E aí eu falei, cara, foi uma decisão na época. Eu falei, eu vou pelo mais seguro do que me arriscar, porque eu não tinha capacidade mesmo de comprar um computador na época. Quem ouviu isso aí vai achar um absurdo, mas não era tão acessível, né? Só que eu sempre fiquei com o olhinho em tech. Então, quando eu ia acompanhando os movimentos, quais eram as áreas, e aí eu fiz um curso de metodologia ágil, de Scrum na época, e eu tentava aplicar aquilo na minha rotina como contador. Sabe? De fazer isso. Então, estando aqui e levantando isso do que via de movimento, e não só Brasil, né? Olhando para fora, eu vi aquilo como uma saída, entendeu? E aí, da onde que eu conectei isso? Eu falei, cara, o cara que recebe investimento precisa ser organizado. E a organização não vai funcionar com um monte de papel impresso. Qual é a forma mais inteligente de fazer isso? Organizar isso de uma forma digitalizada, onde o cara usa e eu também. Porque ninguém gosta de fazer trabalho redobrado. Então, a gente foi casando em cima da necessidade a melhor estrutura baseado no que a gente via funcionando legal do outro lado, sacou? Então, hoje eu vejo que foi isso. Então, foi uma observação... e encontrar um caminho de inovação que eu não precisava de muita grana. Porque o pessoal fala, cara, o que você mais fez na Cirrus? Eu foquei em crescimento. Em algum momento da Cirrus, a gente investiu uma grana em tecnologia e eu vi que a parada ia ser um pouco mais embaixo. Estava fazendo uma plataforma similar a Contabilizei. E aí, quando eu achei que eu estava chegando num produto maravilhoso, Contabilizei anunciou sei lá quantos milhões de captação. Aí eu falei, acho que eu estou entrando atrasado. O cara tá lá em 400 metros, eu nem larguei ainda, né? E aí eu falei, putz, o que eu vou focar então? De diferencial. Se ele está indo para o cara pequenininho, eu tenho que cuidar das empresas maiores e eu vou crescer. E aí eu foquei em estudar sobre marketing, vendas, crescimento e experiência do cliente. Maravilhoso, Cris. E aí, você trouxe no início que você hoje tem mais de 80 colaboradores na Cirrus, centenas de clientes. E hoje também vale falar para o nosso público, o Cris é um dos mentores aqui da imersão de investidores. Então, se você quer saber um pouco mais da história dele, fica aqui o convite para fazer uma de nossas imersões. Mas você também, Cris, além de empreendedor, palestrante, influencer e um cara que entende muito de massa muscular... Como atributos.
O que te levou a atuar como advisor, conselheiro de empresas, de startups e de empresas tradicionais? Legal. Cara, eu acho que eu falo privilégio, porque quando a Cirrus nasceu, foi constituída, foi exatamente no ano que boa parte desses unicórnios também nasceram. Então, ali, cara, era o caos ver a gestão. É um privilégio você estar na cozinha dos negócios, vendo como as coisas estão crescendo e acelerando. Perfeito. E aí, olhando a cozinha, eu via, o prato que saía com o tempero errado, né? O produto que era desviado e dava como perda. E comecei a ver tudo isso aí acontecendo. E esses dias eu fiz um levantamento, cara, de valor, seja de investimento ou M&A, passou de 3,5 bilhões de reais. Que eu falei que eu assinei balanços nesse montante. Olha. Olha o tamanho da sua responsabilidade no PIB. Eu vou parar de falar isso, senão meu seguro de responsabilidade aumenta, né? Mas aí, cara, quando eu olhei isso, eu falei isso em 2018, e eu falo desses negócios, eu vi esses negócios muito pequenos nascerem, sabe? Então, a Simpla é um caso que era em 8 colaboradores, a gente foi acompanhando a jornada até 500. A Log, a gente começou a trabalhar com os caras com 50 colaboradores. Quando a gente fez o bastão para internalizar, eles estavam em 2.000 e tantos. E eu olhar para todas essas jornadas, por mais que eu não era o empreendedor na frente, eu tive o privilégio de ver nos movimentos o que deu certo, o que deu errado. E quando eu notei, eu comecei a ser referência em contabilidade para outros colegas e para outros contadores. E muitos empreendedores que tinham soluções dentro desse meu ecossistema vinham falar comigo sobre os produtos e o que eles estavam construindo. E aí, quando cai a ficha, que é o tempo de jornada, experiência e aí bater o momento. Então, o meu primeiro contato como advisor foi numa procura ativa de alguém que falou assim, cara, você já acompanhou algumas dessas empresas, tanto de estratégia, tinha trabalhado uma época com a Conta Azul no desenvolvimento do canal de contadores, falando sobre inovação, tecnologia. Eu acho que você tem muito para agregar no nosso negócio. E a nossa primeira volta, que é uma síndrome ali de não estar pronto, eu falei, putz, será? E eu me coloquei assim, será que eu tenho a experiência, a vivência? E aí eu entendi que quando você coloca numa figura de advisor, existem coisas que você faz muito bem, você sabe muito bem, você pode apoiar. E para mim, coisas que eram básicas, para muitos desses empreendedores não eram, porque eu já tinha uma vivência que eles ainda passariam. Claro. E foi ali que começou, cara. Tanto o investimento anjo, e obviamente eu fiz essa função de advisor não remunerado para alguns desses caras, para ajudar a decidir canal, cara, vai por aqui, faz assado, ó, isso aqui não funcionou, já vi isso acontecendo nesse formato, a estrutura do time estava assim, separa desse jeito. Muitas vezes eu não tinha a experiência suficiente de fazer a estrutura completa, mas eu tinha o acesso e quem trazer para esse cara. E foi dali que começou a minha primeira experiência e eu vi que funcionou. Aí eu comecei a desenhar o que seria hoje a minha tese de investimento. Então, o seu portfólio hoje na Cirrus são startups? Startups. Scale-ups? Isso. E você trabalha também com instituições sem fins lucrativos ou não? Hoje eu tenho, Cris, algumas que eu atendo que foram criadas por alguns dos nossos clientes de instituto. E quase eu não cobro nenhuma delas, dica de passagem. Ah, mas que bom saber isso, hein? Já temos aqui uma boa recomendação. Já temos mais uma boa recomendação. O Instituto Luiza vai te procurar em breve. Sabe por quê? Eu recebi tanto. E aí, quando o cara fala, a gente está abrindo um instituto, vai acessar, vai dar oportunidade, mão de obra. Aí usa a plataforma. Aí, na prática, a gente atende e cuida dos clientes como no dia a dia, só que a minha marca vai lá como um apoiador. Que beleza. Deixa eu te falar, a Contabilizei não faz isso. Não. Eles não trabalham com nenhuma instituição sem fins lucrativos. Eu, como pessoa física, dona de uma empresa, eu uso a Contabilizei. Porque não é o caso, você não trabalha com pessoa física. Hoje eu só cuido dos sócios, porque tem que cuidar direitinho, sim, né? É verdade. Os sócios têm que se cuidar direitinho, exatamente. A Contabilizei eu comecei no início com eles. Apanhei muito. Sim. Você acompanhou todo o desenvolvimento. A plataforma era uma merda. Eu sofria desesperada. Mas por quê? Era barato, a Muri tinha me indicado, falou, mãe, vai por esse daqui que você vai ser melhor. Eu não queria pagar um contador, que é muito caro. Pra você ter uma ideia, hoje o contador, o Instituto Luiza não tem empregados, tem uma estagiária.
Pô, para um instituto pagar R$1.000 por mês para o contador é pesado. É caro. Porque a nossa receita é de 90 mil. Como é que eu posso gastar 1.000 com contador, entendeu? Então, eu já sei o que eu vou fazer. Então, está sendo ótimo o nosso bate-papo aqui hoje. Fica aqui a recomendação. Calma, Você né? é uma grande empresa, levaria o seu instituto para Cerros. Cara, porque a gente sempre... Eu coletei muito do ecossistema de tecnologia, né? E cara, eu brinco que eu era um improvável. Se eu for olhar as escolhas e os ambientes, eles foram me dando acesso, esses acessos foram me conectando às pessoas foram fazendo o negócio fluir, e eu olho para como que eu retribuo isso de alguma forma. Então, a própria Cerros Academy, que é um desdobramento de educação... Eu ia te perguntar isso. Hoje, qualquer entidade que apoia, eu dou gratuitamente educação financeira para estruturar. Ponto. Porque é uma forma de retribuir, entende? Pô, que bacana. Então, até essa é uma iniciativa. A gente... Posso dar um spoiler aí? Pode. Um dos patrocinadores do projeto, inclusive, é a Conta Azul, que é um RP de gestão financeira. E a gente vai promover isso para todos os que utilizam a plataforma e precisam ter. A gente vai fazer essa collab conjunta. Eu entrego educação, formação, e eles entregam um sistema para poder levar esse tipo de informação. Porque os negócios quebram em 5 anos, tirando todo efeito macroeconômico, é por má gestão. E você, cara, isso que você está falando é espetacular. Parabéns, porque eu acredito... Bom, o nosso país tem um problema gravíssimo de desigualdade social, né? Pouquíssimo. A gente já viu que são não sei quantas gerações para você furar a bolha, para você ter a chance de sair da pobreza, né? Então, chegar ao cúmulo de você ter 5, 6, 7 gerações para você poder furar, justamente pela falta de oportunidade que o nosso país ainda não dá para essas pessoas saírem de onde elas estão. Então, quando a gente tem assim esses grandes exemplos, a gente traz para mostrar que é possível e tal, não sei o quê. Meu pai foi um que furou a bolha. Eu dei muita sorte. Eu já nasci rica, pode-se dizer, né? Porque ele conseguiu furar a bolha. Classe média, média alta. Mas ele era bem pobre. Mas eu acredito que todos nós temos responsabilidade de atuar para a redução da desigualdade. A desigualdade é uma coisa que é miserável para os nossos negócios. Ela é miserável para a nossa sociedade. Ela é muito ruim. E muitos empreendedores, às vezes, não se dão conta de que ele tem um papel e muito importante. Então, quando você promove educação financeira e quando a gente vê que que a coisa mais fácil para você furar a bolha é ser empreendedor, né? Concorda? Sim, é isso aí. Então, quando você promove educação para que aquele empreendedor dê certo, porque é o único caminho que ele tem para furar a bolha, isso aí é uma ação para a redução da desigualdade absurda. E assim, Cris, quando você fala de estender a mão em oportunidade, quando eu fiz o primeiro estágio, qual era? Teve alguém que estendeu a mão e falou assim, ó, cara, vou apostar... Imagine, 14 anos de idade, né? Não tem noção nenhuma e falar, pô, vou chamar esse menino para ser monitor porque ele parece que é um nerd que vale a pena apostar. Ela estava investindo em mim, pô. Claro. Aí foi a primeira extensão. Aí existe em todo o posicionamento e movimento, mas você sempre tem alguém que vai dar aquela estendida de mão. Tem um cara, por exemplo, o Cartacho, o Rodrigo, né, que é o CEO da Simpla. Quando a gente montou a Cerros, ele é um cara que eu sempre falo, ele estendeu a mão, pô. Eu tava indo para BH, ele falou, cara, vem para cá, que o Sebrae aqui vai fazer um evento para promover. Gostei do que você faz, eu acho que vale a pena você estar aqui. Quando estendeu a mão, não falou, vai lá e faz. Cara, ele me recepcionou, me levou na empresa, me levou no local e me apresentou para as pessoas. Então, esse efeito de você retribuir aquilo que você recebeu, para a gente está muito no DNA. Então, a gente faz algumas ações dessa, Cris. É que eu tenho uma postura que eu não gosto muito de promover o que eu faço, porque, cara, eu tento fazer genuinamente, mas hoje, cada vez mais, eu entendo que o que você faz precisa de visibilidade para que você movimente outros a fazerem. Exatamente. Mas eu faço isso desde sempre, assim, bolsas, financiar bolsas de estudos. Eu lembro de uma iniciativa que a gente fez com a Warren, de Porto Alegre, que ele falou, cara, preciso de empresas para dar 180 bolsas aqui para afrodescendentes. Eu falei, pode contar. E a gente foi fazendo isso. E aí, quando eu montei o de educação, o que eu falei? Preciso estender a mão de uma forma mais generosa.
E aí, quando você fala de tecnologia, ele te dá acesso a isso, entende? E quando você vai para a área financeira, o que era para mim, por que eu não fui para tecnologia? Porque eu não tinha grana e não tinha acesso. Só que para trabalhar na área de finanças e contabilidade, eu precisava de conhecimento, não necessariamente me reduzia o passo que eu poderia dar. E hoje uma das áreas que toda empresa precisa empregar e não tem mão de obra tão qualificada é na área de finanças, pô. Então, às vezes, um cara que está trabalhando, sei lá, 2 ou 3 turnos, que recebe um salário, o salário médio de alguém em finanças está em R$ 2.500. Então, a nossa proposta é gerar empregabilidade e acesso. Só que o que a gente sabe que impacta positivamente os negócios, façam que eles durem mais tempo, que eles tenham uma boa gestão, automaticamente cria um ciclo virtuoso. E gestão financeira, Cris, é para a vida, né? Não é só para as empresas. E a forma como você trouxe à tona, até nas suas redes sociais, na forma como você conduz, pulveriza, dá acesso, quebra barreiras preconceituosas sobre o tema. E trazendo um academy sobre isso, você fala, olha, você que não teve acesso, não teve oportunidade, você pode começar por aqui. E por aqui, como eu comecei, você pode depois dar o segundo passo, o terceiro passo e transformar a sua vida, a sua história e da sua família. E isso é muito gratificante ouvir esse seu give back. Ou seja, foi esse o caminho que eu fiz e eu vou pavimentar esse caminho para os próximos, que é o que os empreendedores deveriam olhar quando chegam num determinado tamanho, numa determinada maturidade. E esse exercício a gente tem percebido que tem acontecido com mais frequência. Sim. Há 10 anos, 8 anos atrás, você ouvia poucos empreendedores falando sobre isso. Hoje já é algo que já a cada 10 empreendedores, 6, 7, você já escuta com mais frequência eles pensando de que forma eu vou devolver para a sociedade o que eu construí nessa jornada, seja em aprendizado, seja em formação, desenvolvimento, seja em oportunidade de estágio, de trabalho. E como que você tem visto, nesse seu momento atual, a sua atuação como conselheiro, empreendedor, Cirrus, a percepção sua sobre a maturidade das empresas em relação aos advisors, em relação aos conselheiros? Está mais maduro, não está? As empresas estão mais preparadas? Não estão? Cara, assim, só fazer um parênteses, obviamente o Academy, assim como tudo, eu sou empreendedor, então eu viso lucro, né? Claro. Só que como eu faço isso num equilíbrio, também impactando positivamente. Até que a minha dor primária do Academy, e olhando para os clientes entrando na sua resposta, era porque eu tinha uma dor... Tenho ainda, né? Uma dor gigantesca de contratar mão de obra boa. Sim. Tá resolvendo um problema, né? Tô resolvendo um problema. Na hora que eu comecei a resolver um problema, eu falei, opa, isso pode dar um produto. Quando eu olhei para a necessidade, eu falei, isso, nós temos um produto. Aí eu fiz o exercício de tamanho de mercado e etc. Eu falei, eu tenho um produto de impacto e eu consigo, a partir dele, dar esse retorno, né? Você ia falar, desculpa. Eu ia trazer exatamente isso. Você identificou um problema, criou um produto, automaticamente você está gerando emprego, você está gerando educação, você está gerando conscientização. Então, você está alimentando um ecossistema. Não é simplesmente pelo fato, vou criar porque eu quero ganhar, mas sim, é consequência. O impacto do que você está gerando na sociedade, construindo um produto desse, é absurdo. Mas essa é a diferença entre os bons e os médios empresários. Vou falar dos maus, vou falar dos bons e dos médios. Esquece os maus, que os maus não podem estar nessa conversa. Tá bom. Né? Mas essa é a diferença, porque o cara olha para uma agenda ESG, vamos falar, né? E ele só vê uma ameaça. Ele não vê oportunidade, ele é burro. Sim. Porque é óbvio que se ele abraça realmente a agenda do social, de você trabalhar com a desigualdade, você reduzir a desigualdade, você trazer isso para dentro do negócio, e você vê isso como uma ameaça ao seu negócio, que ele pode ficar... Você vai encontrar oportunidades de produtos novos. Essa é a diferença. Entendeu? Então, essa ambição que pode começar com uma obrigação de você devolver, que é o give back, mas por trás disso tem esse olhar generoso, claro, mas um olhar também esperto.
Porque é óbvio que você está olhando aquilo ali, que você está vendo como ameaça ao seu negócio essa desigualdade, essa falta de preparo da sociedade. Esse problema que você tem ali está atuando num território onde você não tem mais o que pegar para poder trazer para dentro da sua empresa. Sim. E assim, né, Cris? Quando a gente fala em ecossistema, ele vai resolvendo dores na jornada, e não é uma jornada curta. Não. Então, quando você perguntou para mim como eu vejo de advisory, como que está a maturidade dos negócios, te respondendo aqui quando eu li para isso, eu vi para algumas áreas grandes deficiências, e a área financeira dentro desse nosso mundo de investimento é uma da que mais pena. Porque o cara foca muito em produto, crescimento em escala e deixa isso como segundo plano, e aí tudo acontece. O negócio que era bom fica ruim, o caixa que era bom some e por aí vai. E aí tem surpresas, né, Cris? Um monte. Quando ele tá crescendo, ele não tá observando o caixa. Quando ele vai olhar, ele começa a descobrir um monte de elementos dentro do armário que ele não sabia que existia. Não, que a gente chama de esqueletos, né? E bota uns esqueletão ainda, né? E os anos recentes, onde a gente teve uma avalanche de recurso, quebraram. As startups receberam tanto dinheiro que não conseguiram gerir, né? Não, e eu falo, Cris, eu gosto muito de escassez para gerar a criatividade e abrir caminhos. Se vocês pararem, né, a gente for analisar muitos dos negócios que se deram bem, eles passaram por momentos de escassez muito grande. E quando você tem bonanças, né, você tem grana na mesa, te dá uma flexibilidade de errar de uma forma equivocada muito grande, e às vezes você pode estar com 10, 20, 30, 50 milhões e você não vai fazer a parada girar. E o que a gente mais viu na pandemia, quando eu falo de finanças, de gestão, de maturidade, foi isso. Coisa de cliente cortar, sei lá, 200 mil em ferramentas e tecnologias que ele pagava todo santo mês, mas que não estava sendo utilizada. Já parou para pensar isso? Isso aconteceu em várias startups, várias empresas. E tem um ponto, olha que interessante. Quando a gente fez a captação da Solid de 530 milhões, no day one, depois do anúncio da captação de 530 milhões de reais, 100 milhões de dólares, a Mônica fez uma reunião com o time todo e falou, nada muda no dia seguinte. Nada muda. Continua a mesma mentalidade de gestão, de processo, de controle. Porque as pessoas às vezes pensam que com dinheiro você pode sair assumindo diversas responsabilidades, desafios, porque o dinheiro não é seu. E você precisa ter responsabilidade, principalmente com o recurso do investidor. E esse conhecimento de aprender na escassez é algo muito único. Você cria resiliência. Você cria maturidade, você aprende o que pode, o que não pode. E, de fato, isso tem sido uma matéria menosprezada ao longo dos anos das startups, né, Cris? Não, pra caramba. E aí, quando eu olhei isso pro mercado, dessa necessidade, foi daí que eu modelei inicialmente. Eu falei, se tem dor no cliente, tem dor para mim, deixa eu criar esse novo produto, que é um dos produtos, né, dentro da esteira. Só que o que eu pensei? Eu falei assim, eu estou formando o cara que me contrata em 4 anos. Entendeu? Eu preparo essa mão de obra para tampar esse buraco, eu já entrego maturidade, eu vou pegar esse cliente preparado para conseguir entregar um bom trabalho e um bom serviço. E aí o que eu notei, né, sobre melhoria, sobre essa ótica como um todo? Saindo um pouco da bolha. Quando a gente vem, né, em muitos negócios com acesso à informação, eu vejo os empreendedores muito maduros, construindo conselhos ou trazendo advisors, às vezes não remunerado, mas porque ele tem acesso a esse conhecimento de alguma forma, ou ele sofreu de algum jeito, ou mesmo porque os investidores muitas vezes ocupam esse papel de aconselhamento também. Agora, quando a gente sai dessa bolha, que era um pouco do que a gente estava falando nos bastidores, ele tem um mercado gigantesco ainda de educação, porque os empreendedores eles sofrem numa jornada e numa corrida sozinho, precisando de um aconselhamento ou ter um advisor ali para poder apoiar. E quando eu vejo isso, quando o cara bate no teto. E aí quando eu falo bate no teto, todo mundo aqui sabe que empreender, você vai sozinho até determinado ponto. Sim. Agora sair do ponto B para C, a brincadeira muda. E você tem, o empreendedor é teimoso, eu admito, eu sou teimoso também. Aí você fala, eu vou. Aí você fala, opa, não vou não. Como que eu faço? E aí, nas limitações, você vai trazendo as pessoas para te ajudar, para te complementar, numa estrutura remunerada ou não, e etc. Só que muitos mercados não fazem isso. E aí eu até falei, hoje eu vejo negócios com cifras ali, faturando mais de 100 milhões ano,
em outros mercados que nunca pensaram em ter um conselho ou ter uma estrutura de advisor, que tem muita diferença. E aí, quando você vai entrando, né, e eu vou na minha área, né, fazendo um processo de análise de risco e de estrutura, cara, você vê tantos gaps que talvez aquele cara, pequenos ajustes, faz com que esse cara fature mais 30% no ano, mais 40% no ano. E o fato não tá em crescer, né, mas também garantir que aquele negócio seja sustentável. Porque um negócio desse que quebra, ele tem um impacto do ponto de vista de sociedade gigantesco. Então eu vejo mais maturidade, eu acho que a gente está numa fase, né, que você tem muitas escolas de negócio, várias elas, o G4, a gente tem vários amigos em comum do G4, inclusive é uma delas, que estão fazendo um papel muito importante de conscientização, né? Só que eu acho que ainda a gente tem um espaço gigantesco para essa cadeira. Então, cara, se você é um executivo, se você é um empreendedor e você tem tempo para poder contribuir, eu acho que ser o advisor de outro te evolui, que é o que aconteceu comigo. Quando o cara me trazia um problema dessas startups, eu refletia no meu negócio. Falei, cara, como que eu estou lidando com isso na Cirrus? Exatamente. Sacou? Olha o feedback, né? Você está ali na posição de querer ajudar e você é o maior beneficiado. É o maior beneficiado, mas porque você teve a intencionalidade de contribuir. E isso voltou para você multiplicado por 100, exponencial. O empreendedor, ele cresce até o limite da sua incompetência. E quando você entende isso, você rompe rápido a próxima etapa. Você usou bem o exemplo, né? De A para B, de B para C, de C para D, de D para E. E isso acaba encurtando em tempo, porque você está se colocando nessa posição de aprendiz, de exposição, de vulnerabilidade. E esse é o grande desafio hoje. Você percebe, Cris, que nos últimos anos isso tem sido mais comum? Porque, contando um pouquinho aqui, né? A gente tem falado muito aqui nos bastidores. Há 10 anos atrás, você ia conversar com os empreendedores, todos eram muito vaidosos, não compartilhavam, não trocavam, tinham medos, receios, não poderiam mostrar vulnerabilidade. E hoje está mais comum esses ambientes colaborativos. Sim. E a gente percebe que as pessoas têm trocado numa velocidade maior. Como é que tem sido a sua leitura nisso? Cara, eu tenho 2 leituras disso. Uma que essas comunidades passaram a ser produto. Exato. E todo produto que você paga, você tenta extrair mais valor de alguma coisa e aí você vê que você está num ambiente seguro, que eu acho que aqui não é uma crítica, é um ponto positivo. Então, toda comunidade que você acessa e você fala, está num ambiente seguro, vamos trocar... Quem nunca foi num mastermind ou em algum grupo de negócio, no primeiro momento você fala, eu vou falar assim aberto, de margem, de receita e desafio. Então, isso te coloca numa situação de, pode fazer, entendeu? Até a própria investidores, os fundadores, né? Dentro dessa estrutura, você vai entendendo que existem dores que elas são semelhantes. E na hora que você cai em boas comunidades, e eu acho que o crescimento, né, no nosso mercado, vamos falar aqui de tech, não estou falando de todos... está dando muita atenção para comunidades e a comunidades de fundadores. Porque se eu estou aqui, por exemplo, um investidor e eu tenho 2 investidas em níveis diferentes, esses caras têm troca. Eles podem se compartilhar, eles vão passar por dor semelhante. E muitas vezes a galera olhava o cara grandão, né, David? Sabe? Tipo, eu tava aqui pequeno, eu tava olhando pro cara gigante. Quero fazer o que esse cara faz e tá errado, pô. Você tem que fazer o cara que tá 1 passo, talvez 2 passos na sua frente e entender o que ele fazia no seu momento e no seu estágio. Então, quando eu falei de profissionalizar as comunidades, inclusive muitos desses acessos eles podem ser pagos e outros eles são motivados, né, pelos próprios fundos e pelos investidores, você começa a ter os aconselhamentos adequados para o seu estágio, para o seu momento. E a gente tinha muito disso. Eu quero falar sobre escala de vendas. Mas, cara, você não tem nem produto, mercado PMF, né, o Product Market Fit bem definido. Tá bom. Então, cara, com quem que eu falo sobre isso? Então, eu acho que hoje é muito mais aberto isso pela essa construção de jornada olhando para o empreendedor. Porque antes os produtos não tinham isso, né? Você fazia um curso e ia para casa. E aí você não trocava com ninguém. Todo mundo tinha medo. Só que o ponto não é abrir o jogo. Eu sempre abri o jogo. Como que você faz? Eu fiz nicho, eu fiz assim, assim, assado. Mas você fala isso em palestra com contadores? Eu falei, cara, entre falar e executar tem um gap gigantesco. Só que o cara que é bom, ele vai pegar aquilo e entendia a sua sacada. Então, essa troca, ele começa a fazer evoluir e crescer. Então, mudou um pouco, cara. Mas a gente era da geração que cada um morria quietinho. Você nem falava que você estava estudando pro outro copiar, né? Hoje, deixa de ser barreira muita coisa, né?
Que bom, Cris. E como que você tem visto a evolução, o papel do advisor dentro das empresas? Cara, ele é extremamente importante. E eu falo hoje consumindo um trabalho de advisor. O que eu falei é literalmente pequenos ajustes e é uma limpeza de visão do que você tem, que você está viciado, né, dentro da empresa. Sempre você falar sobre o seu negócio ou estar no seu negócio envolve paixão. E quando você está construindo algo para ser perene, né, um jogo infinito ali, tudo bem a paixão em criar, mas você não pode ter apego ao seu negócio. E quando você traz alguém como um advisor para você, ele te ajuda a encontrar, ele te dá visibilidade do que está ali, muitas vezes. Mas você não conseguiria acessar ou enxergar sozinho. Esses dias eu mesmo na Cirrus passei por um desafio desse, que eu troquei muito o perfil do meu cliente. E eu estou vendendo hoje as minhas recorrências e os contratos, ele está muito mais para um ticket alto do que o que eu praticava. E eu falei assim, pô, eu não estou vendendo, né? Não está crescendo como eu queria. E aí um dos meus amigos, que também é advisor, ele sempre trabalhou com high ticket, ele falou, cara, a sua oferta está ruim. E aí quando eu falei, como assim minha oferta está ruim? E não era exatamente... O que eu resolvi era muito bom, mas a visibilidade ou como eu fazia aquilo estava errado. E aí, na hora que eu ajustei um pequeno detalhe, eu destravei um bloqueio que eu tinha de crescimento. Você está dando um exemplo tão legal que eu vou botar no físico. Não sei se vocês leram recentemente uma dessas lojas de roupa, tipo Marisa, Renner e tal, a desconexão entre o valor das roupas, né, que estavam sendo vendidas e o público que eles queriam atender. Estava havendo uma desconexão entre o público C e D, que era praticamente o grande comprador dessa loja, e o valor das roupas, que era para público B. A, um pouquinho A e B. Então, e eles estavam reclamando que estavam com as vendas muito baixas. Então, como é que vai isso, né? Quer dizer, no momento em que você perde a visão do seu negócio ali, para onde você estava indo e tal, e o conselho é que identifica... Te ajuda a voltar. Porque você cria o plano e você tem que falar sobre ele, né? Isso. E aí, na hora que você tá fugindo, você fala, opa, e foi uma provocação, bem disso. Ele falou, cara, primeiro, foram duas colocações muito específicas, assim. Primeiro que entenda a sua oferta e cliente e que talvez você está vendendo o produto errado, né? Exatamente. Você está vendendo o produto certo para o cliente errado. Aí eu falei, será? Aí você sai daquela reunião assim, eu não tenho certeza não. Aí a gente mudou o jeito, aplicou e falou, puta, tá certo. É o ICP, né? Qual que é o seu público ideal? Como é que você direciona ali? Quando você tá numa fase, todo mundo esquece como empreendedor que essa coisa vai mudando na jornada, cara. Isso. Esse é o... Mas olha que interessante, Cris. São dois exercícios. O empreendedor, quando você aceita ter um advisor, você tem um exercício de humildade que ele é muito difícil para quem constrói negócio. Porque a gente foi criando barreiras, músculos... Vai se blindando, né? Você vai se blindando e você acaba falando, não, eu não preciso de ajuda, eu sei o que eu tô fazendo. E ninguém entende mais do meu negócio do que eu mesmo. O que é verdade. E é verdade. Não deixa de ser verdade. Mas não quer dizer que um olhar de outro ângulo não desperte em você um outro olhar sobre o seu próprio negócio. É isso. E isso é um exercício de humildade. E com o tempo, o que acontece? Lá na frente você olha o quanto de oportunidade o seu orgulho fez que você perdesse ao longo do tempo. Porque se lá atrás a gente tivesse escutado, a gente teria um negócio diferente. Eu tenho um exemplo clássico desse para mim, inclusive. Dentro desse cartaz, eu andando com ele e eu tava vislumbrado, né? Eu tava em BH, todo mundo crescendo, eu olhando para Cirrus, eu falava escala, crescimento. E eu lembro que indo almoçar nas ruas lá, né, da Savassi, ele falou, cara, você já parou para pensar que não necessariamente você precisa de escala? E aí ele falou, se você fosse por esse caminho de estrutura, de tamanho, que isso seja a sua comunidade, você construa produtos e ofertas, conversando como um amigo. Só que naquela época não tinha maturidade. Aí eu falei, não, ele tá maluco. Quero crescer, quero escalar e etc. O que a Cirrus é hoje? O que a gente havia falado lá atrás. Só que nada disso faria sentido se você não tem maturidade. E uma das coisas que eu mais falo com colegas e empreendedores é o exercício de ouvir o outro, ela não é falta de preparo. Eu concordo. É você ser humilde de saber que você não sabe tudo, cara.
E as provocações, elas têm que vir para um plano de negócio que você apresente, que você comprove. E se você me mostra como um conselheiro, né, me apoiando nessa construção daquilo que eu sei fazer, que tem um caminho do meio, que é mais saudável, sustentável e melhor para o negócio e não para mim, faz sentido. Só que para isso funcionar, tem que excluir vaidade e ego da parada. É o que eu sempre falo, a gente fica sempre preso no que eu sei. E você tem uma amplitude do que você não sabe e o que você não sabe que não sabe. Então, a gente não quer acessar esses outros dois espectros. A gente fica muito preso na nossa bolha do que isso é suficiente, né? E isso faz com que a gente se limite. E aí limite o nosso crescimento. E eu não estou falando só do negócio, como empreendedor, como pessoa que nos traz a maturidade para lidar com os negócios e com a vida. Sabe o que é engraçado? Só fazendo um gancho. Sabe quando que eu comecei a mudar a maturidade? Quando eu fui convidado para ser advisor de outro negócio. Que eu comecei a ver reflexões do empreendedor, e a Deise é minha esposa, e sócia, e conselheira, e vai pro céu, né? Sou muito... Com Street, infelizmente, porque tem você como marido, Exato, né? Fazer o quê? Eu falei, essa aí é guerreira, acertou 2 vezes, né? Insistiu 2 vezes. Mas eu lembro quando eu tava com um empreendedor, eu falando pra ela, puta, esse cara assim, cara, eu tô falando, cabeça dura e tal, e a Deise deu aquela risadinha dela, falou assim, me lembra alguém, né? E aí eu falei, putz, é verdade. Então, por isso que esse exercício de você doar tempo, você receber, ele é um exercício de construção. Então, recomendo, sabe, fortemente. Para quem tem experiência, não ignorar o que sabe, porque às vezes achar que é pouco, né? O que para você é pouco, para outras empresas é muito. Então, você, né, uma cadeira de advisor pode ter um impacto super positivo. E do lado do empreendedor cara, abra a possibilidade, abra o canal, porque de fato isso vai fazer você construir e crescer, e a mente, né? Para que abrir a estrutura para ouvir e se aconselhar. Muito bom. Um exercício do espelho, né? O que você sabe que não sabe? Em que momento que a gente olha e fala, nossa, agora eu preciso de ajuda. Não é quando a coisa já apertou. Você está afogando, você tem o último suspiro, agora eu preciso de ajuda. Não, peraí, eu não sei nadar. É agora que eu preciso de ajuda. Mas tem uma coisa nesse ponto que o advisor pode ajudar demais, porque um bom conselheiro é aquele que quer estudar sempre. Uhum. Isso é verdade, a gente sabe disso. E quando esse cara mostra isso para o empreendedor, ele educa o empreendedor também. E aí educa nesse sentido de ouvir, nesse sentido de buscar resposta com outros e etc. Porque o próprio advisor faz isso o tempo todo. É isso. Ele, para ajudar, ele tem que estudar, ele tem que buscar outras conversas. Você mesmo falou, eu melhorei muito a minha empresa no momento em que eu comecei a ajudar outras empresas, né? Então, acho que também tem esse papel do advisor de educar o empreendedor a ouvir, a ter essa humildade, porque um bom advisor, ele não só ele é estudioso, como ele é generoso. Então, doar o tempo dele para causas é muito interessante, porque faz com que esse advisor se coloque no lugar do empreendedor, muitas vezes, e seja, assim, sempre... ele doe o tempo dele, mas ele doe também a sua atenção para a sustentabilidade do negócio, não para a sua agenda pessoal. É isso. E isso, Cris, quando eu concordo muito isso, eu passei a estudar muito mais. Muito mais. Depois, porque você se provoca, e para mim, né, parece maluco, mas hoje quando eu me deparo com algo que alguém fala, eu falo, putz, eu não sei isso. Aí a parte que pra mim eu fico mais feliz, sacou? Tipo, cara, se eu não sei, como que eu resolvo essa parada? E quando eu tô com o empreendedor, você é constantemente desafiado. Porque na hora que você faz o investimento anjo, é um papel também que eu gosto de exercer, cara, eu não tô só envolvido como um advisor, mas o meu capital tá ali também. Claro. Então, na hora que eu olho para isso, eu falo assim, cara, como que a gente constrói isso? Porque você vê o sonho. Por isso que eu gosto de trabalhar com empreendedores. Eu não olho negócios, eu olho para as pessoas, entende? E a gente tem um pouco essa familiaridade, porque o cara vai construir um negócio. Se vai dar certo ou vai dar errado,
Aquele business eu não sei, mas que ele vai encontrar um caminho para fazer a parada funcionar, ele vai. Então faz super sentido isso e quando eu mais estudo e passei a estudar de uma forma mais inteligente, inclusive. Porque ela é um estudo direcionado e com aplicação prática. Exato. E esse exercício ele é fantástico, né? E essa cadeira de eterno aprendiz talvez seja uma das principais habilidades do advisor. Porque você está o tempo inteiro exposto e sendo desafiado e tendo a humildade que, peraí, eu não sei, eu preciso buscar algo aqui diferente sobre isso. Cris, a gente está caminhando aqui para os finalmente. Eu falei, papo bom, pô. Legal. Antes da gente encerrar, tem aqui uma lembrancinha. Olha que legal, que lindo que ficou. Olha aqui. Dá uma olhada aí. Que é isso, hein? Rapaz, pra você Olha aí. colocar lá. Vou colocar no escritório novo, que agora tá bonitão. Coloca Tem que tirar chique. foto, postar e marcar a gente. Deixa tá feito. Só o completinho, né? Compartilhar. E agora a Minimal Club também, mais nossa patrocinadora. mais uma. Consumidor nato, inclusive me patrocinam. Boa. Tá aqui, já veio de Minimal e uma cartinha à mão do time aqui pra você. Aí sim, vou voltar mais vezes. Aí, então. ó, já vamos marcar o episódio 2 do Cris. O próximo vai ser sobre suplementos. Dicas de treino, né? Dicas Mudança de treino. salto. Esse a gente deu umas 4 horas de podcast aqui pro Cris contar tudo aqui. Que tô direto na creatina e tudo mais, eu faço parte desse time. Eu tava falando que a Cris tá no meu time agora, cara. Agora já tô. 16 formas incríveis de preparar um omelete. O Cris vai contar pra gente aqui algumas dicas de ouro. Com 12 ovos. Com 12 ovos. Eu falei que tô quase investindo em alguma granja, viu, cara? Que eu tô precisando. Se tem alguma granja que acompanha o podcast Precisa de um Advisor, fica aqui a dica. Exato. Manda um direct pro Cris ali no Instagram. Mas Cris, como que a turma te encontra? Como é que acha e sabe um pouquinho mais sobre a Cirrus, sobre você? Legal. Cara, no Instagram tô testando e aprontando e produzindo um pouco de conteúdo de bastidores. Então, cristiano.ffreitas no Insta. E nas outras redes, Cirrus Contabilidade. Pesquisa e cirrus.academy também. Então, se você tá aí querendo buscar uma oportunidade, avançar para uma área de finanças e conectar esse mundo de nova economia, lá é o canal. Cris, como que a turma te encontra? Então, o povo me encontra no LinkedIn. Então é Cristina Pinho, Instituto Luiza, fácil de achar. Eu estou como David Letson em todas as redes sociais. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre investidores VC, a gente tem imersão aqui de investidores. Inclusive, o Cris é um dos mentores. E grande parte do que ele contou aqui sobre contabilidade, fiscal, contábil, risco e exposição, está no curso. Aula tem um módulo preparado por ele ali, que ele abre o capô do carro e conta os bastidores do que você não deveria fazer enquanto investidor. Não é o que você deveria fazer, é o que não deveria fazer. É isso. Eu e a Cris temos uma imersão aqui de advisors e também é bastante divertida no mínimo, que a gente também conta muita coisa dos erros. A gente conta muita coisa que deu errado. E por que deu errado? A falta de governança. E os principais impactos na economia e na vida das pessoas. Tem o Founders e diversos outros produtos aqui. Acompanhe nas redes sociais e em todos os streamings o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima. Até a próxima, Valeu. pessoal.